Vamos começar aqui com um conto zen. Pedra no bambu. Monge Kyogen Shikan era muito inteligente e vigoroso. Estava na ordem do mestre Izan Rei-yu. Tinha um vasto conhecimento sobre muitas coisas. Certo dia, mestre Izan Rei-yu disse a ele: "O que você fala em sua vida diária são sentenças e comentários de livros. Você é muito bom em memorizar e repetir frases. Será que poderia me dizer alguma coisa da época em que era tão jovem que não reconhecia a diferença entre leste e oeste?" O monge tentou dizer algo para explicar, mas as palavras foram inadequadas. Então procurou nos escritos, nos livros de sua vasta biblioteca, mas não encontrou resposta satisfatória. Chorou muito, tão desapontado ficou que destruiu os livros e concluiu: "Não tenho a menor esperança em compreender o Zen nesta existência. Melhor ir para as montanhas e praticar a sós." Assim o fez. Foi para o Monte Buto, construiu um casebre e passou a viver de forma simples, praticando a meditação. Certo dia, quando varreu o chão de terra, um pedregulho bateu no bambu e fez um som forte. Kyogen Shikan se iluminou e escreveu o seguinte poema: "A pedra bateu no bambu. Minha consciência desapareceu. Sem me preocupar em melhorar corpo-mente, tornei-me como os antigos ancestrais do Dharma. Nunca mais minha mente escurecerá. Sem deixar marcas da minha passagem, fui além do som e da forma. Em todo o país, os que obtiveram o estado Buda serão capazes de me reconhecer, como alguém que trilha o caminho supremo." Ao ouvir o poema, o mestre Izan Rei-yu disse: "A criança amadureceu." E aí tem o comentário da Monja Coen. Acho que é legal também de ler, porque ela sempre tem uma visão relacionada e ela passou metade da sua vida dentro de um mosteiro zen. Normalmente o Zen não tinha esses koans e nem os contos Zen, né? Tudo era apenas através do zazen, né? Sentar em meditação. Mas com o tempo foram se incorporando subterfúgios para facilitar aqueles que querem estar nesse caminho, né, do Zen, mas que ainda não têm aquela visão intuitiva, sem precisar de outras ferramentas, né, digamos, para compreender. Então, além dos koans e dos contos Zens, nós vamos usar mais uma ferramenta aqui, que é o comentário, né, da Monja Coen. O monge Kyogen era inteligente e tinha grande conhecimento intelectual, sem dúvida alguma. Entretanto, seu conhecimento era superficial. Assim, seu mestre o fez perceber sua arrogância. Envergonhado e triste, foi viver a sós na montanha, sem se importar em impressionar ninguém. Percebeu que o intelecto apenas era insuficiente para obter a verdade de Buda. Sem ideia de ganho, sem objetivos especiais, foi capaz de transcender a si mesmo e obter o caminho. O caso do monge Kyogen é muito conhecido e sempre repetido nos círculos zen budistas para estimular praticantes à prática da humildade. Aqui ele falou sem objetivos pessoais, né? E ele está falando também da questão do Karma Yoga, que é justamente agir não por ganho pessoal, mas porque é a natureza de todas as coisas vivas agir. E a única forma de agir sem gerar mais karma é o Karma Yoga, segundo Krishna, né? O conhecimento intelectual pode ser um obstáculo ao caminho. Muitas pessoas são pegas nessa armadilha. Leem muito, decoram frases bonitas, mas não penetram seu significado mais profundo. É preciso juntar os estudos, as leituras, a mente intelectual com a prática sincera e simples de olhar em profundidade.
sem esperar receber notas altas, aprovação das outras pessoas, títulos e medalhas. E digo mais até, ser o preferido, né? Mais do que os outros irmãos que também estão na mesma busca. No momento em que não se deve fazer isso, né? No momento em que há a entrega, a confiança, a aceitação e a gratidão, como dizia o professor Hermógenes, a iluminação é percebida no silêncio absoluto do agora. Vamos ler aqui uma citação do Aos Pés do Mestre, para continuar, que a gente sempre lê uma por dia, né? Agora que teus olhos estão abertos, algumas de tuas antigas crenças, tuas antigas cerimônias, podem parecer-te absurdas. Talvez de fato elas realmente assim sejam. Contudo, ainda que não possas mais tomar parte nelas, respeita-as por amor àquelas boas almas para quem elas ainda são importantes. Elas têm o seu lugar e a sua utilidade. São como aquelas linhas duplas que, quando criança, guiavam-te para escreveres em linha reta e na mesma altura, até que aprendeste a escrever muito melhor e mais livremente sem elas. Houve um tempo em que delas necessitaste, agora, porém, aquele tempo já passou. Algumas coisas, conforme a gente vai estudando, praticando, meditando, algumas coisas vão ganhando uma certa tangibilidade, né, dentro de nós mesmos. Algo que era puramente fugaz, abstrato, começam a se tornar coisas reais, né? E aí algumas das práticas que fazíamos não são mais necessárias, né? Porque o objetivo do qual a gente gostaria de alcançar foi alcançado. E aí a prática em si, ela não é mais necessária, né? Ela já se incorporou dentro de nós. Não sei se vocês perceberam, mas a gente está caminhando por Roma, né? Enquanto estamos fazendo as leituras aqui. Então, vamos continuar. Vou pegar aqui o Dhammapada, que é o livro da doutrina budista. Continuando com os versos gêmeos, então. Vigilância ou atenção plena. Apamadavaga. A vigilância é o caminho da imortalidade. Nirvana. A negligência é o caminho da morte. Os vigilantes não perecem. Os negligentes já estão como mortos. Os que pela vigilância veem a verdade, sábios e sempre plenamente atentos, seguem felizes no caminho dos Aryas, seres nobres. Pela meditação profunda, pela perseverança e pela infatigável energia, os sábios avançam no caminho e por fim realizam o Nirvana, a suprema paz e a incomparável alegria. Aquele que é enérgico, atento, puro na sua conduta, que age de uma maneira refletida, que é vigilante, cuja confiança se reafirma no autocontrole, vivendo uma vida de perfeição, este homem alcançará a glória. Pelo esforço, pela reflexão, pela vigilância e pelo autodomínio, o sábio se torna uma ilha, jamais submersa pelas vagas. Por ignorância, os insensatos se entregam à negligência. Os sábios mantêm a vigilância como o tesouro mais precioso. Não te abandones à negligência, nem te entregues aos prazeres sensuais. Somente na vigilância e na meditação profunda reside a suprema alegria. É a vigilância, né? Quando a gente se deixa distrair, quando menos percebemos, estamos aferrados em coisas que despertam emoções grosseiras, que produzem dopamina, né? E aí a gente fica preso a esse tipo de situação porque a gente foi negligente, né? A gente não se manteve vigilante, atentos, procurando
manter no plano de fundo bons sentimentos e bons pensamentos, né? Deixamos os Kauravas tomar conta. O que ela faça? Vamos ver. Vamos ver aqui. Meditações e excertos das Cartas dos Mestres de Sabedoria, que é uma coletânea das cartas dos Mahatmas, né? Fomos nós, os mergulhadores e os pioneiros, e os homens de ciência apenas colhem onde nós semeamos. É nossa missão mergulhar e trazer as pérolas da verdade à superfície, a deles limpá-las e engastá-las em joias científicas. Se vossos esforços ensinarem ao mundo uma letra que seja do alfabeto da verdade, essa verdade que outrora penetrou no mundo inteiro, não vos faltará recompensa. Vou ler uma parte aqui da Chave para a Teosofia, onde nós havíamos parado. Então, aqui Blavatsky explica sobre teosofia exotérica, com X, e esotérica, com S. O que a sociedade teosófica moderna não é? Suas doutrinas não são, então, essa é uma pergunta, né? Suas doutrinas não são, então, um renascimento do budismo e nem inteiramente copiadas da teosofia neoplatônica? E aí o teósofo responde, no caso a Blavatsky, né? Não, não são. Mas a estas perguntas eu não posso lhe dar melhor resposta do que citar um trabalho sobre teosofia feito pelo Dr. J. D. Buck, apresentado antes da última convenção teosófica em Chicago, Estados Unidos, abril de 1889. Nenhum teósofo vivo expressou e compreendeu melhor a verdadeira essência da teosofia do que o nosso nobre amigo Dr. Buck. E aqui está entre aspas o que ele falou, né? A Sociedade Teosófica foi organizada com o propósito de promulgar as doutrinas teosóficas e para promover a vida teosófica. A presente Sociedade Teosófica não é a primeira deste tipo. Possui um livro intitulado Theosophical Transactions of the Philadelphian Society, Anais Teosófico da Sociedade, publicado em Londres em 1697, e um outro com o seguinte título: Introdução à Teosofia, ou Ciência do Mistério de Cristo, ou seja, da Deidade, Natureza e Criatura, abrangendo a filosofia de todos os poderes em ação da vida, mágicos e espirituais, e constituir um guia prático para a pureza mais sublime, a santidade e a perfeição evangélica. Também para o atingimento da visão divina e das artes angélicas sagradas, assim como das potencialidades e outras prerrogativas de regeneração. Publicado em Londres, fecha aspas, né? Publicado em Londres, 1855, com a seguinte dedicatória: aos estudantes de universidades, faculdades e escolas do mundo cristão, aos professores de ciências metafísicas, mecânicas e naturais em todas as suas formas, aos homens e mulheres da educação em geral, de fé ortodoxa fundamental, aos deístas, arianos, unitaristas, swedenborgianos e outros credos imperfeitos e infundados, racionalistas e céticos de todos os tipos, aos maometanos, judeus e religiosos orientais da linha patriarcal, esclarecidos e de julgamento justo, mas especialmente ao ministro e missionário evangelista, seja dos povos bárbaros ou intelectuais. Esta introdução à teosofia ou ciência dos fundamentos e mistérios de todas as coisas é humilde e afetuosamente dedicada. E aí segue aqui a Blavatsky agora. No ano seguinte, 1856, foi publicado um outro volume em Royal Octavo, 600 páginas, em tipo diamante, de miscelâneas teosóficas,
Desta obra, apenas 500 cópias foram impressas para distribuição gratuita a bibliotecas e universidades. Estes movimentos anteriores, que eram muitos, originaram-se dentro da igreja com pessoas de grande piedade e zelo, e caráter inatacável. Todas estas obras estavam na forma ortodoxa, usavam expressões cristãs. E assim como as obras do eminente eclesiástico William Law, seriam distinguidas pelo leitor comum apenas por sua grande piedade e zelo. Eram todas, sem exceção, apenas tentativas de resgatar a origem e explicar os significados mais profundos e as implicações originais das escrituras cristãs, e de revelar e ilustrar a vida teosófica. Estas palavras foram logo esquecidas e são agora, em geral, desconhecidas. Elas buscavam reformar o clero e reviver a genuína piedade, e nunca foram bem-vindas. Uma única palavra, heresia, era suficiente para enterrá-las no limbo, onde estavam todas as outras utopias semelhantes. Na época da Reforma, John Reuchlin fez tentativa similar com o mesmo resultado, apesar de ser amigo íntimo e fiel de Lutero. A ortodoxia jamais quis ser informada e esclarecida. Estes reformadores foram informados, como Paulo o foi por Festus, que o estudo demasiado os havia enlouquecido, e que seria perigoso prosseguir, relegando-se à verbosidade, que nesses escritores era em grande parte uma questão de hábito e educação, e em parte devida ao controle religioso através do poder secular. Chegando-se ao cerne da questão, estas obras eram teosóficas no mais estrito senso e referem-se apenas ao conhecimento humano de sua própria natureza e da vida superior da alma. O movimento teosófico atual tem sido às vezes apontado como uma tentativa de converter a cristandade ao budismo, o que simplesmente significa que a palavra heresia perdeu sua conotação terrível e abdicou de seu poder. Indivíduos de todas as épocas têm compreendido mais ou menos claramente as doutrinas teosóficas e as entremeado na estrutura de suas vidas. Estas doutrinas não pertencem exclusivamente a qualquer religião, nem estão restritas a qualquer sociedade ou época específica. Elas são direito inato de toda e qualquer alma humana. Uma coisa tal como a ortodoxia deve ser resolvida por cada indivíduo, de acordo com a sua natureza, suas necessidades, com suas diversas experiências. Isso pode explicar por que aqueles que imaginaram a teosofia como uma nova religião procuraram em vão por seu credo e seu ritual. Seu credo é lealdade para com a verdade e seu ritual honrar cada verdade através dos atos. Ainda continua essa resposta, mas eu não vou continuar hoje, porque ela ficou meio longa já, né? Mas ela falou aqui que a teosofia ela não é propriedade da sociedade teosófica, mas antes sempre existiu, né? Como religião sabedoria. Vou continuar aqui então com a leitura de Pensamentos para Aspirantes ao Caminho Espiritual. Esse livro é de Sirihan e tem vários trechos de citações dele, né? E o primeiro que abre o livro, que uma vez eu até escrevi e colei na parede isso. Com a espada da minha vontade, eu esculpo para mim mesmo um trono no reino do Espírito, ao qual ascenderei. Muito forte, né, essa citação dele. E hoje, como a gente vai iniciar do início, eu vou ler o prefácio de Sirihan aqui e aí nos próximos dias a gente continua com as citações, né? Prefácio do tradutor. Não, esse é do tradutor, né? Não vou ler não. Vamos direto. Autorrealização. O processo inteiro de evolução para o espírito é um despertar para as verdades e os meios de implementação dessas verdades, que estão eternamente presentes nele próprio. O que está implícito tem de tornar-se explícito. Então, o que está ali em germe, uma pequena intuição,
tem que tornar-se explícito, tem que ser praticado, integrado. Muito boa essa definição. Vamos ler então mais uma do Tao Te Ching, do Lao Tse. Aquele que conhece outros homens... não, esse eu já li na última. O que permeia tudo é o grande Tao. Ele pode ser encontrado à esquerda e à direita. Todas as coisas dependem dele para a sua produção, que dá a eles, não se recusando a obediência a ele. Quando seu trabalho é realizado, ele não reivindica o nome de ter feito. Veste todas as coisas como se fossem uma vestimenta e não assume que seja seu senhor. Pode ser nomeado nas menores coisas. Todas as coisas retornam à sua raiz, desaparecem, e não sabem o que é ele que preside a fazê-lo. Pode ser nomeado nas maiores coisas. Consequentemente, o sábio é capaz, da mesma forma, de realizar suas grandes realizações. Por não se engrandecer, ele pode realizá-las. As grandes realizações só podem ser realizadas, é o que ele está dizendo ali, né? De acordo com a minha visão aqui sobre isso, quando nós abrimos mão do nosso ego, né? Nosso pequeno ego, quando nós confiamos na providência, confiamos em que no momento certo, na hora certa, da forma correta, vai chegar até nós a forma de solucionar qualquer coisa. A ideia correta, o sentimento correto, desde que nós estamos abertos e não presos ao nosso pequeno eu. Então, eu vou finalizar como última leitura aqui. Carlos Castaneda, A Roda do Tempo. Sabem que ele era discípulo de Dom Juan de Matos, que se dizia um dos que recebeu essa sabedoria dos antigos toltecas, né? O vidente vê que todos os homens estão em contato com tudo mais. A interconectividade, né? A interdependência. Não por suas mãos, mas por meio de um punhado de fibras compridas que saem do centro do seu abdômen. Essas fibras ligam o homem a seu ambiente, mantêm seu equilíbrio, dão-lhe estabilidade. Um guerreiro nunca pensa em seu medo. Em vez disso, pensa nas maravilhas de ver o fluxo da energia. O resto é enfeite, enfeite sem importância. Então, antes de fazer a nossa meditação de encerramento, gostaria de deixar aqui o convite. Aqui na bios do canal, no Insta, no Instagram, no YouTube também, nos outros canais, você vai encontrar o link do grupo do WhatsApp para ser avisados das palestras e aulas da Sociedade Teosófica. Existem palestras e aulas que acontecem de forma não programada, mas também existem as aulas diárias que você pode participar acessando o canal da Sociedade Teosófica no YouTube. Essas aulas diárias acontecem às 19h30, todos os dias, né? E também gostaria de deixar aqui o convite de, aí sim, na bios do Insta, eu criei ali uma inteligência artificial, alimentei ela, programei ela com autores de obras teosóficas, filósofos, grandes sábios, e você pode fazer perguntas, conversar ali e utilizar essa ferramenta aí. Pode ser interessante. Faça o teste e depois você me avisa aqui no comentário se gostou. Então, vamos para a nossa meditação de encerramento. Então, os pés bem apoiados no chão, sola dos pés, coluna ereta, respiração lenta e profunda, abdominal, desimpedida, língua no céu da boca.
ombros relaxados, músculos e articulações relaxadas. Identifica o calor que emana do centro do peito, pacificando a emoção, vazia a mente. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abrange na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Namastê. Muito bem, então, agora sim chegamos ao final. Espero que esse nosso estudo, esse momento juntos possa ter valido para trazer uma maior tranquilidade, né? Uma calma, serenidade. Agora, um pouco antes da hora de dormir, né? Já é meia-noite, né? Esse é o objetivo disso, né? Sempre poder gerar essa reflexão, gerar essa recolhimento em direção ao centro de nós mesmos, né? Aquele lugar mais calmo que é o centro, assim como em um furacão, né? O lugar mais calmo é aquele mais ao centro, onde nós podemos ter esse momento de recarregar, né? Esse momento de clareza, de enxergar o que há de mais verdadeiro, de nos desidentificarmos de todas as ilusões, formas mentais, emoções, dores, enfim. E isso é o que nós temos que fazer todos os dias, um pouquinho por dia, depois várias vezes ao dia, depois tentar manter sempre como no plano de fundo essa referência, né? Referência do que é verdadeiro. Em algum momento, até mesmo quando dormirmos, e em algum momento ao longo da vida e encarnada e desencarnada também, né? Que é a conquista da imortalidade, né? Quando a consciência se torna contínua. Obrigado por ter acompanhado e nos vemos novamente